Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje eu queria trazer uma frase de Nietzsche que eu já citei aqui em algum outro momento, não vou lembrar qual. Eu vou ler aqui para vocês e depois queria fazer alguns comentários que eu acho que seria interessante. E aí depois vocês me dizem o que vocês acham, se eu estou falando besteira ou, é, ou não muito, né? Provavelmente vou estar falando besteira, mas talvez não muito. Nietzsche falou que É, Nietzsche falou que aquele que luta com monstros deve acautelar-se para não tornar-se também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Eu acho, cara, essa frase é uma frase que eu gosto muito, já tem mais de 10 anos, porque eu acho que ela tem uma abrangência, assim, uma, como é que se diz? Um alcance muito grande, né, cara? O que que você, quando você diz assim, você olha muito tempo pro abismo, o abismo olha de volta para você. Isso pode representar, cara, qualquer coisa, desde, assim, o cara que é super honesto, mas vai fazendo pequenas concessões, sabe? Tipo, eu vou fazer isso porque não sei o quê, eu não sei o quê. E aí, tem um pouco a ver até com a questão que a gente já falou em algum momento da Hannah Arendt, né? Da banalidade do mal. Quando o cara para de pensar, quando o cara para de ter o raciocínio lógico, o pensamento crítico, ele vai cada vez mais sendo sugado pelo abismo e não é que ele vá virando um psicopata, é isso que a Hannah Arendt tentou colocar no Eichmann em Jerusalém. Não é que o Eichmann, em 1961, no julgamento, não é que ela estava de frente com um psicopata que matava por prazer e por ódio e por diversão, mas era uma pessoa que foi abrindo mão de pouquinho em pouquinho da sua. Não vou dizer bondade, porque bondade é uma palavra que chega a ser quase ridícula, mas que foi abrindo mão de pouquinho em pouquinho da sua empatia, da sua natureza humana, digamos assim, que assim como os juros compostos da matemática, das finanças e do investimento, durante 30 anos, se você botar um tijolinho por dia, durante 30 anos você vai ter um castelo com a psique, né? Com a mente humana, é a mesma coisa. Para formação de hábitos, para destruição de hábitos, para parar de fumar, para começar a fazer exercício físico, você não começa correndo uma maratona em um dia, em uma semana. Você começa correndo 30 segundos e caminhando 2 minutos, e aí isso vai, porra, de muito em pouquinho, e muito em pouquinho, e muito em pouquinho, até você ir subindo. E a questão de tornar as pessoas não malvadas, mas indiferentes, né? Acho que a grande palavra-chave dessa história toda é a indiferença, porque isso que ela quis dizer no livro é que Eichmann não se torna um psicopata, Eichmann não se torna uma pessoa malvada por natureza, não se torna um doente que mata por prazer, mas se torna um grande indiferente. E esse é o grande perigo, a indiferença da população. E isso é um pouco do que eu sinto, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro. Esse é um tema muito sensível, então tem que ser abordado com muita responsabilidade e muito cuidado. Mas a gente teve a mega operação aqui no Rio, terça passada, que teve lá a apreensão dos fuzis, mas ao mesmo tempo nós tivemos 121 mortos desde do último levantamento oficial, nós tivemos 4 policiais mortos. Então, assim, o carioca tá tão acostumado com esse nível de violência que para ele, né, para ele, para ela, para o carioca, para carioca, isso, infelizmente, é normal. Essa banalização
da violência, eu não estou fazendo juízo de valor da operação, se é certo, se é errado, se é, pô, se tá certo, se não tá. Eu estou falando que as pessoas consideram normal. Hoje em dia, infelizmente, a pessoa que mora na favela está tão acostumada com tiroteio que ela acordar ao som de tiro de Parafal, de 762 e de AR-15 é normal, é uma quarta-feira normal. Só que em nenhum lugar do mundo isso é normal. A situação de guerra urbana que está assolando o Rio de Janeiro, evidentemente, de esquerda e direita e políticas públicas e juízo de valor de qualquer coisa, não estou falando nada de certo ou de errado aqui para não ter discussão política, estou falando de fatos. Isso não é normal. A gente não pode banalizar o mal. Não é normal, sabe? Tipo, numa terça-feira, 121 pessoas morrerem, independentemente de serem traficantes, policiais, civis. Não é normal 121 pessoas morrerem por conta de tiroteio numa cidade do porte do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, num país como o Brasil, que é um país democrático, é um país livre, é um país que, a princípio, não enfrenta nenhum tipo de conflito armado, nenhum tipo de guerra civil. Não é normal, sabe? As pessoas, assim, têm que tomar muito cuidado ao se glorificar as, as as condutas, porque da mesma forma que a, a pessoa vai se tornando cada vez mais passiva, cumprindo ordem e, e deixa de pensar por si mesma, quando a gente deixa de ter esse raciocínio lógico de que não é normal 121 pessoas morrerem numa terça-feira de outubro, a gente deixa de ser humano. Ah, mas eram traficantes. Perfeito, ok. Eu também não gosto de bandido, não estou aqui defendendo bandido, longe de mim estar defendendo bandido, tenho horror a bandido, também tenho raiva de bandido, mas o meu ponto é, não é normal 121 pessoas morrerem numa terça-feira. E a gente não pode normalizar isso. Isso é uma coisa que já vem acontecendo no Rio de Janeiro há décadas. A gente abre o jornal Quer dizer, hoje em dia não se abre o jornal porque não tem mais o jornal de papel, mas minha avó era jornalista, então a gente recebia todo dia em casa os jornais do Brasil, né, os jornais, os principais jornais de papel. E eu tinha o costume de ler pelo menos as manchetes, né? Se eu não lesse as notícias, eu gostava de ler as manchetes, principalmente a parte dos crimes, né? De curiosidade e tal, curiosidade mórbida. E era só desgraça, e as pessoas normalizavam aquilo, tipo, ah, morreu, mataram não sei quem. E aí você descia, ia para o restaurante e a conversa era tipo, nossa menina, viu que mataram mais um? Aí tipo, ah, eu vi, realmente tá. Nossa, tá demais, a violência tá demais. É, não sei o que, não sei o que. Ai, vamos tomar um sorvete? Sabe, tipo, uma coisa assim, como se fosse a coisa mais corriqueira do mundo. Esse aqui é meu ponto. Independentemente de juízo de valor, independentemente de política, de operação, de conflito, de briga entre o governo estadual e o governo federal, isso aí não tem nada a ver com esse vídeo, não é a proposta, não é a ideia. O que eu estou dizendo aqui é o que a Hannah Arendt falou há, porra, décadas atrás, que é uma coisa que está latente no Brasil, que é a banalização, a banalidade do mal. A gente lê essas notícias horríveis, recebe no TikTok e no Instagram um vídeo mostrando corpos fuzilados, mostrando informações de que morreram dezenas de pessoas, e depois a gente passa como se não fosse nada para ver, para receber, sei lá, o, o noivado da menina lá, da Virgínia, com um jogador de futebol, com Vinícius Júnior. E que eu tô sabendo que já me contaram que tá rolando isso aí agora, que eles estão noivos.
que eu não sabia que era Virgínia, mas me explicaram. Então agora eu tô sabendo de tudo já tô por dentro. Então, sabe, tipo, esse que é o, sabe, tipo, quando a população fica tão, sabe, tipo, acostumada, assim, tão dormente, isso já é um dos sinais de que já era, sabe, tipo, já era, porque a população não vai nunca se insurgir contra esse nível de violência, sabe? Tipo, nunca a população vai falar, tipo, chega, chega, que a gente não aguenta mais esse número de morte de, de policial, morte de civil, vítima de assalto. Eu lembro quando morreu aquele médico na Lagoa Rodrigo de Freitas que estava correndo, que chegou um pivete, assaltou ele, esfaqueou ele e o médico morreu. Foi uma comoção que durou literalmente 48 horas. No terceiro dia ninguém lembrava mais disso. Então nada vai mudar, porque assim, as pessoas estão acostumadas, infelizmente, as pessoas se acostumaram, as pessoas estão acomodadas. Então, enquanto as pessoas não decidirem que estão de saco cheio da situação que está acontecendo, para começar a cobrar do poder público mínima mudança, no sentido de que não dá mais para morrer gente assim do jeito que está morrendo. Não tô nem falando das operações em favela, nem nada, tipo, não dá mais para morrer gente em todos os sentidos, da mesma forma que não dá mais para morrer gente, não dá mais para o médico ser morto por um pivete na lagoa, não dá mais para uma terça-feira qualquer de outubro morrerem 121 pessoas, sabe? Eu tava olhando hoje por alto, na guerra da Bósnia, na guerra da Síria, em diversas outras guerras, não teve uma média de 101 e 121 mortes diárias, sabe? Tipo, então, a terça-feira do Rio de Janeiro extrapolou a média diária de diversas guerras que tiveram ao redor do mundo. Isso é simplesmente uma loucura. É simplesmente uma loucura. O Rio de Janeiro está, hoje em dia, salvo engano, na quinta ou na sexta posição de país mais perigoso do mundo em número de homicídio e tá classificado como extremamente preocupante. Então, assim, a gente está numa situação que daqui a pouco, cara, não vai ter volta. Não vai ter volta. A gente vai estar entregue às moscas. E o Rio de Janeiro ainda é pior que o resto do Brasil inteiro, que todos os nossos 5 ou 6 ex-governadores estão presos, ou estavam presos. E esse Cláudio Castro aí também não está indo por um caminho muito diferente. Então, meu Deus, cara, sabe? É uma coisa enlouquecedora. E, novamente, não tem nada a ver com a esquerda com a direita, sabe? Os dois lados, para mim, porra, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não importa. Assim, eu tenho a minha. Eu, Theo, tenho meu ideário político, meu conjunto de ideologias. Toda eleição eu tento votar no candidato que mais se aproxima da forma que eu penso, da forma que eu enxergo o mundo, da forma que reflete o meu pensamento. É impossível votar em alguém que seja 100% alinhado comigo, porque nunca vai existir. Eu tento votar na, na pessoa que está mais próxima, com raríssimas exceções. Às vezes a gente tem que votar em alguém para que outra não assuma, ou às vezes a gente tem que votar em alguém estrategicamente. Mas meu ponto para hoje era esse. O Rio de Janeiro, principalmente dentro de todos os estados do Brasil, está entregue às traças, com todos os ex-governadores presos, e o próximo ex-governador não está tão longe de ir pelo mesmo caminho. Valeu, pessoal. Obrigado.